Vamos lá, nós já vamos começar. Então, hoje eu vou conversar com o Dr. Diego Lieberman, que é cirurgião dentista, né, mestre em periodontia que é absolutamente importante na saúde de todo o nosso corpo. E o ó, apareceu o homem. Opa, tudo bem? Boa noite. Como é que tá, Diego? Tudo bom? Tudo tranquilo, Rafa? E aí? Tudo Tranquilão? certo? Tranquilão, tranquilão. Estamos aí. Agora nós Essa vamos. noite fria aí. Bah, cara, tá muito frio. Tá muito frio. Bah, meu Deus. Mas a gente está aí para contar para a turma aí, Diego, uma coisa que vai surpreender muitos, né? E é super Sim, importante com a gente estar certeza. conversando hoje, porque a gente vai conversar sobre um assunto que é a questão da saúde bucal e a saúde periodontal. E eu Uhum. e é um assunto que me agrada, já faz bastante tempo, né? As coisas realmente devem ter evoluído mais ainda, mas em 2004, o meu mestrado foi sobre infarto e doença periodontal. Olha aí, ó. Então, Com dados muito interessantes, diga-se de passagem, né? Porque eu pois dei é, uma lida no teu estudo e realmente ele traz uma. Eu brinco assim que eu gosto muito da matemática, né? Que a matemática a gente não pode discutir muito com a matemática, né? Os números estão ali para serem mostrados e claro que tem todo o fato das análises estatísticas desses estudos, mas eles são inquestionáveis, né? E eu acho que tu com o teu estudo aí, eu dei uma lida nele, né? E tu traz números bem não, interessantes aí sobre essa associação, né? Acho que a gente tem muito o que falar, é um terreno muito fértil aí de. muito mesmo, né? E é muito interessante. Mas então, Diego, a gente vai começar, que eu acho que é o principal, porque a gente tem muita gente que é da área da saúde aqui e pessoas que não são da área da saúde, que estão aqui conosco agora. Certo. Mas eu creio que, independente de estar ou não na área da saúde, né, se tem muito pouco conhecimento, né, como se deveria ter, sobre o que é a doença periodontal, sobre o que é saúde bucal. E eu queria que tu contasse para nós e explicasse para a turma. Aí. Certo. Eu, na verdade, queria só introduzir um pouco que a gente está continuando, né? Um bate-papo, né? Que começou ali no início de fevereiro. Não sei Claro. se vale a pena contar a história, mas todos sabem que eu fui fazer um Contigo. eletrocardiograma aí contigo, né? E até a primeira coincidência assim foi que o meu aniversário é no mesmo dia do aniversário da tua mãe. Não sei se tu tá Sim, lembrado aí de lembro, toda a claro, situação, né? claro que lembro. E o teu paciente que veio anteriormente a mim tinha a mesma data de aniversário do teu pai. Isso. Então eu até te recomendei naquele dia que tu jogasse na Mega Sena, que tu poderia ficar mais rico ainda, né? Acertando os números, porque tu tava numa manhã iluminada ali, né? O ainda não se confirma. Talvez pela primeira vez. E claro que depois eu continuei a minha conversa ali contigo, tu me falou que tu tinha estudado muito, né, sobre as doenças periodontais e vou te falar que isso me alegra muito, essa interação com a área médica aí, porque é o que a gente fala, assim, as coisas não estão desconectadas, né? A boca não está desconectada do resto do corpo, né? De forma alguma. Então, muito bom, assim, ter essa interação aí até contigo da área de cardiologia, né? E na sequência ainda descobri que tu era paciente da minha sócia, da Julieta, né? Da Sim, Julieta Tavares, é verdade. que é minha companheira lá na ciclodontologia, então queria mandar um abraço lá para toda a equipe aí que por meio da Julieta a gente estabeleceu esse contato aí para essa live hoje aí de noite, né? E eu vi que a Mas doutora queria já Patrícia estender o Cunha meu está aqui abraço para toda a também. equipe lá. E Oi? eu vi que a doutora Patrícia Cunha está aqui também. Doutora Patrícia A Cunha, irmã dela sim, foi minha né? professora. Foi minha professora, não. Eu fui professor da irmã dela, na verdade, Uhum. Da né? Carol? Da Carol.
Isso. Fui professor da Carol e na época eu acho que eu também dei a fisiologia prática na Odonto para a Paty. Uhum. Então, tá tudo interligado, né? Assim como Ó, as doenças perinatais a minha estão doutora ligadas tá aí, às ó. cardiovasculares, né? A vida também se liga por esses contatos aí, né? Muito legal. E outra coisa em off aí que eu vou contar agora, antes de a gente começar a abordar o tema aí, né? É que eu entrei num sábado de manhã ali para fazer um exame de esteira contigo e tava tocando um bom rock and roll. Então, assim, ó, isso é um tema para uma próxima live aí, mas além de um bom cardiologista, tu tem um bom gosto musical aí, então já. Olha aí, ó. Então, estamos em casa aí, né? Estamos em casa. Que Então, legal, Arthur. Poxa, que legal, um prazer, assim, muitas coisas em comum aí, é muito legal. Estou bem feliz de poder estar com a gente, né? E ensinar para a gente, né? Porque é claro que a gente, como faz um mestrado, a gente estuda algumas coisas, né? E se aprofunda em uma coisa ou outra, mas um profissional que entende no dia a dia, que é especialista nisso, como tu, né, só tem a enriquecer o conhecimento de todos nós. Me incluo fortemente nisso aí. claro, não, mas essa parte aí dessa interação aí, como eu te falei, tu um profissional da área médica, né, cardiologista, né, tendo que ler um pouco sobre a área, né, porque tu deve ter estudado muito, eu sei que foi o cerne também da tua pesquisa, né, a parte periodontal, então para tu chegar nesse quadro aí, tu deve ter lido muito e essa troca é muito interessante, né? A gente está vivendo numa época, principalmente, em que a gente trabalha muito com especialidades, né? Mas muitas vezes a gente não pode pensar com uma cabeça de especialista, né, Rafa? Não tem como. Não, aí a Eu gente se faço uma perde. analogia, na verdade, eu faço uma analogia de análise do paciente, assim, hoje em dia a gente tem as fotografias todas digitais, né, que a gente tira no nosso celular ou na nossa câmera, né? Só que quando a gente vai dando um zoom muito grande nessa fotografia, a gente perde o foco, né? A gente perde a nitidez total do quadro, né? Que a gente tem dessa imagem. Então, eu faço essa analogia porque Muito hoje em bom. dia, muitas vezes a gente, numa área odontológica, né, se foca muito na especialidade, né? E esquece muitas vezes de dar se desfocar um pouco, né, da nossa especialidade e começar a avaliar, saber que o paciente toma medicamentos, né, para diversos problemas sistêmicos aí, né, e que isso pode ter uma repercussão, né, na saúde bucal, assim como a saúde bucal dele pode repercutir em áreas sistêmicas, né, como tu bem botou ali o teu enunciado ali da nossa live de hoje. Então, e ainda mais assim, pensando em doenças cardiovasculares, né, e doenças periodontais, eu vejo assim como dois quebra-cabeças de doenças diferentes, né, mas que tem muitas peças em comum, né, Rafa? Com certeza. Tu que é especialista aí na área na cardiologia, né? Tu muito bem sabe que o paciente fumante, né, ele vai ter maiores problemas, né, de complicações, né, de cardiovasculares e paciente obeso, né, que não se exercita com muita frequência, ele vai ter complicações cardiovasculares. E isso aí se torna importante no momento em que a gente passa a unir essas peças, né? A gente começa a responder algumas questões que muitas vezes parece que não tem resposta, né? Daqui a pouco um paciente teu, né, um paciente que tu acompanha aí do ponto de vista cardiológico, ele acaba desenvolvendo alguma doença, algum infarto e tu não encontra uma razão ali específica, né? Tu começa a achar nessas peças aí desse complicado Quebra-cabeça aí. quebra-cabeça humano aí, tu começa a achar algumas respostas que dão uma luz aí para nossa prática clínica, né? Tanto na tua área como na minha área, né? Sim, claro. E, cara, isso aí
a gente pode, desmembrar, né, para tratar alguma doença específica, mas não vai conseguir tratar o paciente se tu não juntar todo ele de novo para conseguir fazer isso, né? Antes de fazer uma primeira pergunta, só para dizer, não reconheci, mas parece que era a Vanessa falando do Zé, que legal, que era Fender, eu acho. É uma Fender Strato. Pode dizer para o Zé. Vanessa, tá. Já sei. O meu cunhado ali é fã de... Ele ouve vinil, ele ouve música em vinil ainda, para te ter uma ideia da... vinil forte. Ele tem... Mas isso vai ser assunto para outra live, daí a gente vai ter que fazer uma específica daí para esse assunto musical aí, né, de Stones, Beatles, Led Zeppelin, aquelas coisas mais... Aí vai longe isso aí. Mas, Diego, conta para nós aí, como é que é a questão da doença periodontal? O que é a doença periodontal? Como é que determina que um paciente não tem saúde bucal, por exemplo? Normalmente, assim, porque todo mundo está assistindo aqui, vai assistir no YouTube depois, acha que tem saúde bucal, entendeu? Como é que é? Desculpa. Todo mundo que está assistindo agora, ou que vai assistir depois no YouTube, acha que tem saúde bucal. Então, aí vem outra questão, né, importante que a gente pode comentar aí, é que a doença periodontal ela é uma doença crônica, né? Ou seja, muitas vezes ela não dá um sinal aparente de que está acontecendo, né? Ela não causa dor, né? O principal fator que leva hoje em dia o paciente à clínica odontológica é dor, né? Então, o paciente com dor, ele não vai hesitar em procurar um atendimento, né? Só que a doença periodontal, ela não tem essa característica de gerar uma dor. Em 80% dos casos, ela ocorre de maneira crônica, né? Ou seja, o paciente está lá sem dor, né? Ele percebe algum sangramento na gengiva, né? Mas, como isso não gera um desconforto maior para ele, ele acaba não procurando muitas vezes o atendimento, né? Então, isso muitas vezes vai se desenvolvendo de uma forma crônica, em que ele vai perceber o problema realmente quando ele começar a ter um dente frouxo, por exemplo. Quando ele tiver com uma doença em um nível mais avançado. E isso vai começar a ocorrer lá pela faixa dos 40, 50 anos, né? Até 60 anos, né? Que a gente começa a receber pacientes que realmente procuram a gente porque realmente começam a notar, doutor, eu estou com um dente um pouco frouxo, né? E agora eu estou vendo algum problema que está me incomodando, que eu já não estou conseguindo mastigar, por exemplo.